Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar desse tema que é tão importante, né? Como criar filhos emocionalmente saudáveis. Para iniciar, é importante saber que as crianças, os bebês, sentem as nossas emoções, eles podem sofrer traumas dentro da nossa barriga, no momento de gestação. Porque eles sentem quando a mãe está triste, quando eles são rejeitados, eles sentem quando há um conflito, uma confusão dentro de casa, aquela mãe de alguma forma ela é atingida. Então, quando o bebê nasce, ele sente aquele amor, aquele cuidado. É muito importante ele se sentir amado, ser visto, ser cuidado, ser protegido, porque as necessidades básicas de uma criança são proteção, afeto, validação, o amor, a alimentação, o cuidado. E aí, muitos pais acham que as crianças, por serem pequenas, que elas não entendem, que podem brigar perto delas, que podem xingar, que podem deixar aquela criança, né? Ela é pequena, não entende, ela consegue ficar sozinha lá, ela não chora. Então vai deixando aquela criança de qualquer forma, deixa na mão das pessoas, sem preocupar se está tendo tempo de qualidade com aquela criança, se está dando afeto, se aquela criança, se está conversando com aquela criança, se está voltando para aquela criança. E aí, pensando sobre isso, no desenvolver dessa criança, de 0 a 6, 7 anos, é o momento que aquela criança mais é traumatizada, que ela pode sofrer impactos na vida dela que ela vai levar para a vida adulta. Muitos pais não sabem lidar com seus filhos, e isso não vem da agora não, isso vem lá de trás. Quantos filhos, quantos homens e mulheres feridas, quantos homens e mulheres adultos, até mais velhos, que foram traumatizados na sua infância. A gente ouve muito falar assim, já vivi tudo isso, eu não sofri dessa forma, eu consegui lidar, será que conseguiu mesmo? E aí a gente vai ver como que essa pessoa lida com a vida hoje, como que ela lida com seus relacionamentos, como que ela lida no seu casamento, como que ela lida com seus filhos. E eu achei muito importante fazer esse vídeo, por quê? Porque eu passei por tantas coisas, com quem me segue aqui já ouviu meus vídeos, e eu trouxe muitas feridas nos meus filhos por causa das minhas feridas emocionais, por causa dos meus traumas. E muitos pais, sem perceber, traumatizam seus filhos por causa das suas feridas emocionais. E como lidar com isso? Como evitar que nossos filhos sejam feridos? Como evitar transmitir feridas nossas para os nossos filhos? Primeiro, se você tem a possibilidade de ter uma boa gestação, de ter uma gestação mais tranquila, procure ficar tranquilo, procure transmitir o amor, o afeto para o seu bebê já na gestação. Isso serve para os pais. Tem coisa que a gente não tem como evitar, não é mesmo? Às vezes você está num casamento que você está tendo conflitos com seu esposo. Às vezes você engravidou e não estava casada. E não estava esperando essa gestação, estava passando por um momento muito turbulento. Busque ajuda emocionalmente. Busque psicólogo para você passar por esse processo. Ou alguém que você possa contar para poder te ajudar a lidar com a sua emoção nesse tempo, para você ter uma gravidez mais tranquila. Após essa gestação, o nascimento do bebê, é importante aquela criança se sentir protegida, se sentir amada, se sentir vista. Se você teve uma gestação turbulenta e agora já ganhou o seu bebê, procure ajuda também. Vá aos postos médicos, faz um acompanhamento, busque ajuda psicológica. Tem muitas pessoas que fazem atendimento social. Tem lugares com programas para ajudar mulheres em situação de sofrimento, né? Então busque ajuda, busque
nos postos de saúde, se você não tem uma condição financeira nesse momento, busque, pesquise lugares que dá esse suporte para as mães. E aí, pensando sobre isso, volte para o seu bebê, cuide do seu bebê de uma forma que ele vai se sentir amado, protegido, cuidado, converse com ele, olhe para os olhos dele, para ele se sentir visto. O primeiro objeto de amor de um bebê é a sua mãe. Ele tem a necessidade daquela mãe perto, ele não sabe que aquela mãe é um pouco fora dele. Porque imagina, ele teve aquela ligação tão forte com a mãe ali no ventre. E aí quando ele sai, a gente percebe, né, quando o bebê está nascendo, como se estivesse agredindo aquela criança, tirando aquele bebê daquela mãe. Tanto que quando hoje, né, os médicos tiram o bebê e põem em cima daquela mãe, para ele se sentir próximo daquela mãe, para ele sentir que ele está ali ligado com ela. Então, assim, é muito importante esse processo desse desenvolvimento após o parto, o cuidado, a proteção, ele ver a mãe, ele sentir a mãe pegando nele, sentindo o cheirinho dele. Isso é muito importante. Ao longo desse desenvolvimento, quando a criança está 1, 2, 3, 4, 5 aninhos, é importante os pais não ficarem brigando próximo dessa criança, não terem conflitos próximo daquela criança. Porque a criança, ela ouve, ela sente quando os pais estão brigando, a alteração de voz. A criança, quando ela está ali crescendo, quando os pais brigam, ela entende que está brigando por causa dela. Ela não sabe o que é que está acontecendo. A criança, ela fantasia, ela não raciocina como um adulto. Ela está fantasiando ali o que está acontecendo. Tanto quando a criança vai para um consultório psicológico, ela não sabe falar daquilo que ela está vivendo. Por isso que é tão trabalhado o lúdico com a criança, que através da brincadeira, através dos desenhos, ela começa a colocar para fora aquilo que ela está vivendo. Mas outra coisa que é importante dizer, que muitos pais acham, a criança está passando por isso, eu vou levar para o psicólogo resolve. E eu prefiro não atender crianças, não é por causa da criança, é por causa dos pais que não se envolvem no processo de cura daquela criança, do tratamento, porque é importante também falar aqui que se a criança vai para o tratamento psicológico e os pais não envolvem no processo, recebendo a orientação do psicólogo para haver algumas mudanças dentro do lar e aquele ambiente que aquela criança está vivendo não é transformado, não é mudado de alguma forma, aquela melhora daquela criança é paliativa ali, é só naquele momento, ela teve um alívio das emoções. Então, às vezes, ela tem uma pequena melhora, mas a mudança mesmo acontece dentro do lar daquela criança. Quando o psicólogo nota algumas áreas que estão disfuncionais, que não estão funcionando bem, e começa a trabalhar com aqueles pais, porque o tratamento é em conjunto. A melhora efetiva daquela criança vai ocorrer a partir do momento que há uma mudança naquilo que está trazendo ferida, naquilo que está machucando aquela criança, naquilo que trouxe adoecimento naquela criança, é que realmente vai haver o tratamento efetivo. Mas se aquela criança é levada para o psicólogo e os pais não buscam ter uma mudança dentro do lar, ou mudar o ambiente que aquela criança vive, às vezes não tem os pais, eles estão com os avós, estão vivendo uma situação de vulnerabilidade, não há ali uma mudança. Imagina só, pensa comigo, a criança está passando um monte de conflito, a família dela é disfuncional, ela está se sentindo rejeitada, está se sentindo abandonada, ela acha que os pais não a querem, de alguma forma está havendo ali um abuso psicológico. O que adianta ela ir para o psicólogo? O psicólogo trabalha com ela. E aí ela volta para casa, ela está vivendo a mesma situação. Você acha que aquela criança vai melhorar? Não tem como, não é? Então é por isso que eu não gosto muito de atender criança.
porque eu prefiro atender adulto, porque o adulto ele é responsável pela sua emoção, para o lugar que ele vive e como que ele vai mudar de comportamento, mudar a situação que ele vive. Mas a criança, ela não tem como mudar o seu ambiente, os pais é que mudam. Os adultos que estão cuidando daquela criança é que podem mudar alguma coisa. E eu vou continuar no próximo vídeo.